Queria falar com vocês nesta noite sobre os sinais do fim do mundo. Os sinais do fim do mundo. Tenha certeza, Jesus falou aqui, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, Deus está, nesta noite, nos lembrando a nós, seus servos, os sinais do fim do mundo, para a gente ser alertado nesta noite. Vamos, então, ver sobre esse tema, os sinais do fim do mundo. Em primeiro lugar, o mundo como conhecemos será totalmente destruído. Observe aí no versículo 1 que, ao sair Jesus do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Eles estão se referindo ao templo que Herodes reformou. Aí Jesus responde, mas Jesus lhe disse: vede essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então ele está falando que o templo que Herodes reconstruiu, reformou, seria totalmente destruído. Mas esta profecia se estende também à própria cidade de Jerusalém, que seria totalmente destruída pelos romanos. Mas ao longo do texto, como nós lemos, nós vamos perceber também que esse princípio de destruição de Jerusalém, do templo, se aplica também ao mundo em que nós estamos vivendo. O mundo em que nós estamos vivendo vai passar. Deixará de existir como nós o conhecemos. E é essa verdade que se extrai do sermão todo, não só de Jerusalém, não só do templo, mas também do próprio mundo em que nós habitamos. A destruição de Jerusalém no ano 70 por Tito, na nossa era, é um tipo do que Deus vai fazer com o mundo em que estamos vivendo. Quando a gente lê o apóstolo Pedro, ele associa isso, dizendo aos homens que não acreditam na volta de Cristo, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer naquele tempo, o mundo daquele tempo afogado em água, o dilúvio, primeira destruição, dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, está muito claro que ela está guardada para a destruição em fogo. Os homens têm um apego extremo pelas coisas que vê e o que adquire nesta vida, mas elas estão destinadas à destruição. Os discípulos valorizavam o tempo. Jesus disse: não adianta, isso aí não vai ficar, não vai permanecer. Diz que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo que o homem possui vai pegar fogo. Toda escritura, toda coisa valiosa a seus olhos, como Sodoma e Gomorra, nada ficou, não ficará neste mundo, por mais que o homem acumule. Certamente, Deus também usará a ignorância humana para aplicar o seu juízo. Nós sabemos quantas bombas atômicas existem no mundo
capaz de destruir 15 vezes ou mais vezes o mundo em que existimos. Imagine se elas forem lançadas aqui, ali, além, como o fogo poderá atingir o mundo. Mas, no geral, a mão do Todo-Poderoso entrará em ação para destruir o mundo presente. Não estamos negando que Deus possa usar a ignorância humana através das guerras para lançar bombas atômicas, por exemplo. Mas, na verdade, o texto diz que é o próprio Deus que vai agir na destruição, diretamente. Diz assim em relação a Sodoma e Gomorra: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aí diz a palavra: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Não escapou ninguém. E não tinha bomba atômica na época. Então foi o próprio Deus que jogou esse fogo e consumiu aquele lugar. A revelação bíblica afirma que por meio do fogo o mundo será destruído para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. Diz a palavra de Deus: está perto o grande dia do Senhor, Sofonias. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de arrebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Isso é o profeta falando, em especial para Jerusalém, mas extensivo também ao mundo inteiro. Só escaparão da destruição os homens que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo como aquele que pagou suas dívidas na cruz do Calvário. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só estes escaparão, como Ló escapou da destruição de Sodoma. Deus o arrebatou do fogo, e nós somos arrebatados do fogo por causa do sangue do Cordeiro, se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. A destruição será precedida de vários juízos, de intensidade crescente até chegar ao juízo definitivo. Se a gente lembra do Egito, Deus foi mandando várias pragas, 10 pragas, até na última praga matar, os primogênitos, e depois, não através dessa praga, de outra maior, matar todo o exército egípcio. Assim será o fim do mundo.